Olá, formando! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou o formador Nangulo Evaristo. E na videoaula de hoje vou ensinar a formatar texto no Word. A nossa aula de formatar texto vamos aprender a alterar o tipo de letra, o tamanho da letra, maiúsculas e minúsculas, transformar minúsculas em maiúsculas e maiúsculas em minúsculas, negritar texto, itarizar texto, sublinhar texto, alterar a cor do texto e realce do texto. Vamos a isso. Formatar texto é modificar a aparência do texto para destacar e organizar e facilitar a leitura de um documento. Antes de nós formatarmos um texto, nós precisamos selecioná-lo. E o que é selecionar? Selecionar é destacar uma parte do documento, não é? Para que essa parte do documento seja formatado. Ok? E existem duas formas para selecionar o texto. A primeira é selecionar com o teclado e a segunda é selecionar com o rato. Eu recomendo fortemente para os formandos iniciantes a selecionar com o teclado porque é mais seguro. Para selecionar com o teclado, coloque o cursor no início da frase que deseja formatar. No caso aqui eu vou meter o cursor do início deste meu primeiro parágrafo que eu desejo formatar. Em seguida, pressione a tecla Shift sem soltar, mantenha a tecla Shift embaixo e pressione a tecla direção para a direita. Observe, à medida que eu vou pressionando a tecla direção para a direita, o texto vai sendo selecionado. Agora eu vou pressionar a tecla para baixo e acaba sendo mais rápido selecionando a tecla direção para baixo. Lembrando que eu não soltei a tecla Shift. Ok? Agora eu vou mostrar como selecionar com o rato. Eu aponto para o início de um determinado parágrafo ou de uma determinada frase, aponto com o rato e pressiono o botão esquerdo e arrasto para cima do texto, ou para a direita ou para baixo, como vocês podem observar. E assim o texto fica selecionado, o texto fica destacado. Ok? Vamos agora alterar o tipo de letra desta frase que eu selecionei, desse texto que eu selecionei. Primeiro seleciono o texto e em seguida eu vou para a faixa de opções, aqui no tipo de letra, vou dar um clique na setinha, na sequência desenrola vários tipos e eu vou escolher um tipo de letra desejado. Dou um clique no tipo de letra e pronto, observo que as letras selecionadas, elas já modificaram de acordo com o tipo que eu selecionei. Vamos agora alterar o tamanho da letra. Primeiro de tudo, seleciono o trecho de texto que eu quero alterar o tipo de tamanho de letra. E em seguida vou aqui para essa caixinha do tamanho de letra, tamanho de fonte, clico e seleciono o tamanho de letra desejado. Já observo que o tamanho já aumentou, não é? Também existe aqui uma letra A, que tem o sinal do A, com o sinal, uma setinha indicando para cima. Se eu clico na setinha indicando para cima, no A que tem a setinha para cima, o texto aumenta. Se eu clicar no A que tem a setinha indicado para baixo, o texto diminui. Também dá para fazer alteração do tamanho da letra a partir dali. Bem, vamos agora ver como alterar, não é, letras que foram escritas em minúscula em maiúscula. Alterar minúsculas para minúscula. Primeiro, seleciono o texto que desejo alterar em maiúsculas e minúscula e vou dar um clique nesse A maiúsculo e A minúsculo. Em seguida, vai aparecer diversas opções, vou até maiúsculas e pronto, já está o texto selecionado, já se converteu de minúscula para maiúscula. Vamos agora ver como negritar. Seleciono o texto, no caso, esse texto que eu estou aqui a selecionar, seleciono esse pedaço de texto. Na sequência, vou dar um clique em N. Observo que apareceu aquela caixinha, não é? Do contexto, que é rápida. Posso também dar um clique lá no N. Ou então vou à faixa de opções, aqui no separador de fonte, ou tipo de letra, e dou um clique no N para negritar, tornar as letras mais carregadas. Agora vamos ver como itarizar, ok? Seleciono o texto que eu desejo tornar itálico, tá? E vou na barra, na faixa de opções, vou dar um clique aqui no I. Observe que as letras italizadas, elas ficaram ligeiramente inclinadas para a direita, ok? Bem, vamos agora selecionar mais algum pedaço de texto para nós podermos sublinhar. Se eu der um clique diretamente no S sublinhado, como vocês podem observar, ele já sublinha, ele sublinha. Se eu der um clique, sublinha. Mas se eu der um clique na setinha, vão aparecer diversos tipos de sublinhado. Aí eu vou escolher um estilo que me agradar. Aqui, por exemplo, vou escolher o estilo duplo. Já viu que agora o sublinhado ficou em estilo sublinhado duplo. Vamos alterar agora a cor do texto, tá? Eu seleciono esse pedaço de texto para alterar
a cor desse texto. Na sequência, vou até a faixa de opções, aqui no separador tipo. Se eu der um clique diretamente no A, o A está com um sublinhado, ou seja, está com uma cor vermelha. Se eu der um clique diretamente, ele me traz a cor que ele mostra na faixa de opções. Mas se eu der um clique na setinha, ele traz aqui diversas cores e eu seleciono uma cor desejada. No caso aqui eu selecionei a cor azul. Ok? Na sequência vamos ver o efeito realce do texto. Pessoal, o efeito realce do texto é aquela coisa do sombreado, tá? Eu seleciono o texto e vou dar um clique aqui nesse estilo realce de texto e dou um clique e já está. Observe que o texto selecionado ele está agora com um fundo, um sombreado amarelo, ok? Mas nós também podemos escolher um outro tipo, tá? De sombreado. É só dar um clique na setinha, na sequência escolher uma cor desejada para o nosso realce, o nosso sombreamento. Aqui no caso agora escolhi o verde. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desta aula, deem um like. Se não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever. Partilhe este conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso. Até a próxima videoaula.